Boa tarde a todos, aos nossos irmãos que estão no corpo físico, né? E também aqueles que estão já em outra dimensão, mas que também vêm aqui como nós para um aprendizado que recebemos as orientações dos espíritos superiores, não é? E hoje o tema, vamos ver sobre o perispírito. A gente tem uma ideia, né? Como quem já conhece um pouco da doutrina espírita, já ouviu falar. O que é o perispírito? As pessoas falam, sim, nós temos o corpo físico, temos o espírito e nós temos o intermediário, né, que é o perispírito, né? Então vamos ver o que os espíritos, através de Kardec, né, das obras de Kardec, falam sobre o perispírito, não é isso? Então, na Revista Espírita de 1862, Kardec comenta: sabemos que os espíritos são revestidos de um envoltório vaporoso, formando para eles um verdadeiro corpo fluídico, ao qual damos o nome de perispírito, e cujos elementos são colhidos do fluido universal ou cósmico, princípio de todas as coisas. Quando o espírito se une a um corpo, aí vive com seu perispírito, que serve de ligação entre o espírito propriamente dito e a matéria corporal. É o intermediário das sensações percebidas pelo espírito. Então, trocando em detalhes mais, quando encarnamos aqui, nesse planeta, quer dizer, o espírito é revestido desse corpo fluídico, que é extraído do fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico é a matéria-prima de tudo que existe no universo de matéria, tá bem? Então, é um corpo fluídico de acordo com o nosso planeta. O espírito que encarna no outro planeta é o fluido próprio daquele lugar, é um fluido especial daquele lugar. Então, todos nós temos um perispírito que foi, vamos supor, retirado, modificado, de acordo com as condições do nosso planeta, tá bem? Então, todos nós temos esse perispírito, que é o intermediário. Mais adiante, mas o perispírito não está confinado no corpo como numa caixa. Por sua natureza fluídica, ele irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera, como o vapor que dele se desprende. Então, o que ele diz? Que não é porque nós temos um corpo físico, o espírito e o perispírito estão dentro do corpo, ele simplesmente se irradia. Ele não precisa ficar aqui encerrado no corpo. Tanto que quando nós dormimos, nós vamos ver, o perispírito sai, não é? E vai para outros lugares. E esse perispírito, ele tem uma característica própria de cada um. Como nós somos diferentes, cada um vai ter o seu perispírito diferente, né? Então, a gente diz que quando uma pessoa que está encarnada, ele é uma pessoa mal intencionada, é um aldrabão, mas se ele tem uma conversa boa, se ele é simpático, ele pode enganar muita gente, não é verdade? As pessoas de boa fé, às vezes, são enganadas. Por quê? Porque ele tem uma conversa fácil, né? Mostra ter muito carismático, e ele pode, e é um vigarista. No plano espiritual, isso não acontece. Não acontece, porque o perispírito ele vai mostrar a condição espiritual daquela pessoa. Então, os espíritos mais evoluídos, eles olham para você, eles já sabem tudo que você é. Não adianta você falar, olha, eu fui uma pessoa boa. Não adianta. Ele vai olhar e vai saber. Por quê? Porque aquele perispírito ele vai mostrar, ele irradia a qualidade que ele tem, boa ou má, mais ou menos. Não é isso? Ele vai mostrar o que nós somos, tá bem? A pergunta 93 do Livro dos Espíritos. O espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou como pretende alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Então agora, no Livro dos Espíritos, há essa pergunta aos espíritos que Kardec fez. E eles falam, repete, envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se
aonde queira. Então ele diz que é vaporosa, que nós não vemos, nós aqui encarnados, que não temos uma mediunidade de vidência, nós não vemos aqui os perispíritos que estão por aqui, dos desencarnados, porque nós não temos essa capacidade mediúnica, tá bem? Mas para os espíritos, isso é uma matéria mais leve, não é isso? É uma matéria mais sutil. A gente fala, o perispírito é um corpo sutil comparado com o nosso corpo físico, tá bem? E ele diz que ele pode se locomover. Então o perispírito aqui, quer dizer, o espírito que está aqui desencarnado, ele atravessa essas paredes. Por quê? Porque ele está em outra dimensão, é outra frequência. Essas paredes não vão segurá-lo, tá bem? E ele se locomove, e aqui ele fala, ele pode se elevar na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Agora, esse para onde quiser, ele está muito generalizado. Nós sabemos que nem todo espírito pode fazer isso. Tem lugares que os espíritos mais atrasados, pode dizer ignorantes, eles não conseguem ir. Só os espíritos mais evoluídos. Então essa abertura de locomoção não é para todos, tá bem? Na Revista Espírita de 1866, Kardec comenta ainda sobre o perispírito. Ele não é inteligente por si mesmo, quer dizer, o nosso pensamento, a nossa mente não está no perispírito, deixa bem claro isso, desde que é matéria, mas é o veículo do pensamento, das sensações e das percepções do espírito. Tá? Então ele, né, como intermediário, o espírito ele vai sentir, né, aquilo que vem do corpo físico através dele, tá bem? É em consequência da sutileza desse fluido que os espíritos penetram em toda parte, perscrutam os nossos pensamentos, veem e agem à distância. Veem e agem à distância. Esse fluido, né, o fluido que tem, vai depender também do grau de qualidade do espírito. Tem espíritos, os espíritos superiores, eles irradiam tanto que eles se mostram em mais de um lugar ao mesmo tempo. Então é comum um espírito superior, ele dá uma mensagem num centro espírita, em Portugal, e ao mesmo tempo na Espanha estão recebendo aquela mensagem também. Tá? Tamanha a capacidade dele, né? Como se ele tivesse mais de um lugar, quer dizer, a mente dele irradia para mais de um lugar. São espíritos superiores, não é? Então, essa capacidade vai depender sempre da elevação e da depuração desse espírito. Tá claro? Qual a aparência do perispírito? Nós sabemos que o espírito, a gente não tem uma forma definida, não sabemos como é que é. O espírito é uma centelha, é uma chama, né? Mas o perispírito ele tem forma, ele pode inclusive se modificar, não é? Então vamos ver. No Livro dos Espíritos, pergunta 95, o invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Então, esse corpo fluídico, ele pode se condensar mais ou ficar mais etéreo. Para a gente comparar uma ideia assim, bem grosseira, mas seria a água, né? Quando ela se torna gelo e quando ela se torna vapor. Não é a mesma água? É a mesma água. Só que você não coloca, você atravessa, a sua mão entra na água, mas a sua mão não entra no gelo. Certo? O vapor você não vê assim claramente, né? Você não vê, mas ele está lá, é a água. Então o perispírito ele pode ser sim, ficar mais condensado, como eu disse, e pode chegar até a ser visível e até mesmo palpável. Dependendo da condição do espírito que ele queira fazer isso aí. Então o perispírito ele é flexível, é manipulável de acordo com o pensamento do espírito, tá bem? E aqui eu fiz uma ilustração bem simples, tá? Mas só para você ter uma ideia. Então você vê aquela luz ali que seria o nosso espírito, não é isso? Aí você tem ligado a ele esse corpo aí mais transparente, que seria o perispírito,
e o corpo físico do outro lado, tá? Então, eles são semelhantes. Então, quando a pessoa vê outro no sonho, né, ele vê a sua forma. Ah, meu avô, eu lembro dele, eu vi o meu avô que já desencarnou no sonho, mas ele estava daquele jeito. Tá? Às vezes o avô não está mais daquele jeito, mas ele, para se mostrar, para ser reconhecido, ele deixa a forma dele. Então, é interessante a gente sempre lembrar que a consciência não está no cérebro. Ele simplesmente exprime o que o espírito quer fazer. É isso? Então, se eu desejo correr, tá? Eu falo, eu quero correr lá no parque. Então eu vou correr. Quando eu chego no parque, que eu vou começar a correr, o meu espírito tem aquele pensamento, fala, eu quero correr. Isso, aquela mensagem vai para o perispírito, e o perispírito manda para o cérebro, e o cérebro manda para o músculo, para se preparar para correr. Mas só que isso é feito muito rápido, é fração de segundo, não dá para contar. Tá bem? Então é tudo interligado, repare que está tudo interligado. Tá? Está muito claro ali, né? Está bem interligado. É evidente que se você for estudar a obra mais com profundidade, inclusive as obras de André Luiz, ele vai falar de outros corpos que tem além desses. Entre o perispírito e o corpo físico, existe o duplo etérico, é outro corpo. Entre o perispírito e o espírito tem o corpo mental, é outro corpo, que não é um motivo agora, não é objeto do nosso estudo. Mas repare que nós temos mais corpos sutis entre eles, tá bem? Mas para o nosso caso, vamos nos ater mais ao perispírito, tá? O perispírito tem órgãos? O que vocês acham? Tem ou não tem? Ele não é o nosso corpo físico não é uma cópia do perispírito? E aí? Lembra quando o André Luiz, quem leu a obra André Luiz, que ele estava lá naquela região de sofrimento, ele disse assim, eu estou respirando, eu sinto que eu respiro. Mas como ele respira? A sensação que ele tem de respirar, né? Tá? Então tem órgãos, sim, no perispírito. Aliás, ele é um modelo do nosso corpo físico, tá bem? É o molde do corpo físico. Eles chamam modelo organizador biológico, né? Que modelam e proporcionam, tá? Que as nossas células, elas se organizam. Porque, olha, quando existe na formação do feto, quando há a concepção, né, do óvulo com o espermatozoide, que cria aquela primeira célula, depois aquela célula vai se modificando, elas são se modificando, vão se multiplicando, elas são todas parecidas, não é isso? São células. Só que quando o feto vai crescendo, tem células que vão para a região do fígado, outras que vão para o pulmão. Como é que essas células depois, né, para as células nervosas, lá para os neurônios, como é que eles fazem essa modificação? Por que aquelas células, a célula se transforma depois, tá, para ser um tecido do fígado, do estômago, do pâncreas? Por quê? Porque ela tem um modelo, tem uma forma, pode-se dizer. O perispírito é como se fosse uma forma, tá, onde essas células vão lá e vão formar o corpo físico. É claro? A gente muda constantemente das células. Tanto em tanto tempo as células são modificadas, só que o corpo nosso não muda. O órgão continua daquele jeito, vão refazendo as células, né? Volta, mas o estômago fica daquele jeito, o coração daquele jeito. Por quê? Porque tem um molde, tem um modelo que é o nosso perispírito. Tá claro isso, gente? Tá? O que acontece ao perispírito durante o sono? É o que eu comentei, não é? Vamos ver então. Olha aí, tem uma ilustração, mas que mostra a pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este então de sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, isso para nós, gente, porque a nossa pátria verdadeira é a pátria espiritual. Nós estamos aqui como passageiros. Estamos aqui
numa escola, nós vamos retornar para a nossa verdadeira pátria. Então, esse momento de liberdade que o Espírito tem é como se fosse uma folga, né, entre aspas, né, da vida que nós levamos aqui. Então, existe essa ligação, repare que tem um fio, né, que eles chamam cordão de prata. Então, existe essa ligação que ela não se rompe enquanto a gente está encarnado. Isso só vai, se soltar quando do desencarne. Tá? Então, até os espíritos percebem no plano espiritual, fulano está aqui, mas ele é encarnado. Por quê? Porque ele tem esse cordão de prata que está ligando no corpo físico. E se alguém chega, se você está longe às vezes, mas se alguém abre a sua porta do seu quarto e se acorda, o retorno é instantâneo, tá? É muito rápido, tá? E você acorda, tá bem? Então, gente, nós vamos ver que cada pessoa, nesse momento, ele vai para um lugar que ele está afim, que ele deseja, assim como nós encarnados. Se por acaso você está no final de semana, você fala, você está de folga nesse final de semana, tá? Ou você está de férias, para onde você vai? Você vai para um lugar que você não gosta? Ninguém vai de férias para um lugar que não gosta. Eu quero ir para um lugar que eu tenho prazer de ir lá. Eu gosto de praia, eu vou para um lugar que tem praias bonitas, tranquilas. Eu gosto mais de floresta, eu gosto de ir no bosque. Né? Não, eu gosto de cidade grande. Tá? Então eu vou lá para Lisboa, eu vou para Paris, eu vou para onde... Cada um vai onde o seu coração deseja ir. Quando você está dormindo é a mesma coisa. É comum que o esposo vá para um lugar e a esposa vai para outro. Tem gostos diferentes. Não é porque estão juntos que eles têm que ir para o mesmo lugar. Pode ou não. Tá certo? Porque ela tem um interesse e ele tem outro. Tá? E aqui tem também uma ilustração. Então tem espíritos, né, que vão a lugares, cidades espirituais, que ele já conhece lá. Tem alguns espíritos encarnados que têm atividade em hospitais, que trabalham em hospitais do outro lado, tá? Atende, não é? Tem pessoas que vão lá do outro lado, outra imagem, né, também de um hospital, né, como está lá mostrando, né, como se fosse um hospital, vai lá, auxilia. E tem gente que vai para a balada. Olha lá, do lado direito tem ali uma luz de uma casa de dança. A pessoa vai para lá, ele gosta disso, ele vai para lá quando ele está dormindo. Tá certo? E não vai aqui nenhuma censura a quem faz isso. Simplesmente é um desejo do espírito. E alguns vão em lugares sombrios. Vibrações pesadas. Porque ele se sente bem nesse lugar. Porque a índole da pessoa é assim. Ele gosta desse tipo de coisa, então ele vai para lá. Tá? À medida que nós vamos modificando, o nosso espírito vai evoluindo, o nosso perispírito vai ficando também mais etéreo, mais sutil, e aí nós vamos escolhendo lugares melhores para ir. Tá bem? E o que ocorre com o perispírito de uma criança que desencarna? O que acontece? Ela fica lá no plano espiritual? Ela rapidamente vira adulto? Ou ela fica criança lá o tempo inteiro? O que vocês acham? Essa criança que desencarna, ela é amparada de imediato. Ela vai como se fosse para uma creche que a gente tem aqui, não é? Tem uma creche, ela vai para lá. Tem as professoras que cuidam. E ela vai se desenvolver ali. E vai depender de cada espírito. Tem espírito que essa infância, vamos supor, no plano espiritual, é muito rápida. Logo ele já adquire a sua forma original. Por quê? Porque quando nós vamos encarnar, há um restringimento, há uma diminuição, né? O perispírito fica pequenininho até poder, né, se ligar ali, tá? Para sair uma criança, para nascer um bebê. Tá bem? Então ele, né, o perispírito vai, como ele é flexível, ele modifica, ele vai, fica ali colado na mãe, tá? Depois é ligado, tá? E ele fica ali antes de nascer, ele já está ligado na mãe. Antes da concepção, o espírito já está ligado ali, a afinidade com a mãe já fica ali. Né? Chega na hora, os espíritos que cuidam disso, né, vão ali já, tá? Então depois ele vai crescendo. Então se ele desencarna pequeno, como criança, depois ele vai de novo voltando à sua forma. Tá bem? É o que ocorre. Tá?
Aqui, olha que fala. Na obra O Perispírito e Suas Modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro, é uma obra fantástica que fala só sobre o perispírito. Essa obra é inteirinha falando sobre o perispírito. E olha o que ele diz. Após a morte física, o perispírito obedece ao ritmo do crescimento terreno, retomando com o tempo a sua estatura de adulto. As crianças desencarnadas continuam a crescer, despertando a mente e desvencilhando-se da forma reduzida, na razão direta do seu poder mental. Aí que vem a explicação. Depende do espírito, tá bem? Os espíritos mais evoluídos imprimem à sua vontade uma maior rapidez no crescimento, o que não ocorre com os menos evoluídos. Tá bem? Repare que tudo vai depender, gente, da nossa condição espiritual. Tudo vai depender da nossa condição espiritual. Mas ninguém está desamparado. Não é porque uma pessoa não está evoluída, como ele fala ali, que vai ficar largado. Não existe isso. O nosso Pai tem condição de cuidar de todo mundo, através de todos os seus espíritos, que cuidam, que auxiliam toda a sua criação. Tá bem? O que acontece com o perispírito de pessoas que tiveram amputações? Alguém cortou o dedo, cortou a mão. O que acontece com o perispírito? Tá? Então vamos ver aqui que também fala. Numa psicofonia de Rose Cropper, Técnica e Estrutura Molecular do Perispírito, diz o seguinte, na mesma obra, O Perispírito e Suas Modelações. Quando um espírito apresenta em seu perispírito um dedo decepado, é porque a sua mente assim o imagina. Tá, olha só, vou repetir a frase. Quando um espírito apresenta em seu perispírito um dedo decepado, é porque a sua mente assim imagina. Quer dizer, ele está... Aquela ideia é muito comum as pessoas que trabalham, que recebem espíritos em sofrimento na casa espírita, que falam assim, olha, estou sangrando há muito tempo, eu tinha uma ferida. E aí o orientador vai conversando com ele, fala, meu irmão, você tinha isso aí quando você estava encarnado, você sofreu muito, vai conversar com ele, tá? A cabeça dele vai ter que ir mudando, não é uma coisa rápida, dependendo, evidente, vai depender do que ele sofreu também. Às vezes não é um dedo simples, às vezes é uma coisa mais complexa, tá bem? Mas nós, espíritos que estudamos e compreendemos a estrutura molecular do perispírito, sabemos que é suficiente que ele pense, vibre na forma mental do seu dedo para que ele se recomponha. Então ele é orientado, não é? Desculpe. Pensamento é tudo. Ali a frase aqui, o pensamento é tudo, está escrito aqui, né? Não é à toa essa frase, não é isso? Então ele vai sim, mentalizar as pessoas que estão ali recebendo os orientadores na casa espírita, vai falar, meu amigo, pense aqui no seu dedo, que ele vai ser reconstituído, etc. E ele fala, ocorre que existe um bloqueio mental. Às vezes aquele espírito não consegue fazer isso. E aquele espírito é então trazido às reuniões mediúnicas para que através da psicofonia, ele com a sua mão justaposta à mão do médium, olha só, ele coloca a sua mão, a mão do médium está aqui na mesa, o espírito vem, o perispírito com o seu perispírito vem e põe a mão em cima da mão do médium. Olha lá, sinta mover o dedo que não existe. É como se aquele dedo tomasse uma forma utilizando a forma do médium. Tá? Aí o médium mexe o dedo, ele também mexe o dedo. Ele fala, esse é o meu dedo. E a cabeça dele vai e consegue sim o pensamento dele voltar à forma original do seu dedo. Então, repare que é o pensamento que é responsável por isso. Tá bem? Mas nem todo mundo tem essa condição. E aí sim que é orientado através dos benfeitores espirituais, não é? E, é lógico, existem lesões maiores, que realmente aí é um trabalho mais, mais grave, como a gente nessa própria obra fala de espíritos que sofreram grandes lesões, como por exemplo uma bomba, uma granada que estourou, uma pessoa trabalhando ali, um militar, de repente estourou uma granada, e aí? Como é que faz? Não é um dedo isso.
É um trabalho muito mais sério, muito mais complexo. É como se o perispírito ele fosse estraçalhado. Só que aí a natureza e a criação divina é perfeita. O perispírito, ele pode sim sofrer essas lesões. A mente da pessoa fala, meu perispírito está totalmente, né? E sim, você vai ver na obra que existe lá lugares para tratar. Só que existe entre o perispírito e o espírito tem o corpo mental, que é indestrutível, que tem a forma também do perispírito. Ele que modela o perispírito é o corpo mental. Então, baseado no corpo mental, a espiritualidade consegue reconstituir o perispírito novamente na sua forma original. Olha só. E esse trabalho vai depender muito de como foi feito o acidente. É um acidente grave? Foi um acidente ou foi provocado voluntariamente pelo espírito? Tudo isso, gente, é muito sério, é muito complexo, tá bem? E aqui continua. Desculpe, né? Fala aqui. Além das mutilações do corpo físico que provocam reflexo no perispírito, uma das situações mais graves são decorrentes do suicídio. É um assunto delicado esse, mas nós temos que falar, que é uma coisa da nossa vida, no dia a dia. Muitas pessoas têm amigos, parentes que cometeram suicídio, e não vai aqui nem um comentário sobre o porquê disso, nada disso, é um fato. Como que os espíritos lidam com isso? Não é? Se procurarmos a dor mais atroz, a deformação perispiritual mais duradoura, a dificuldade mais severa em pacificar a consciência, subtraindo-lhe os complexos mais profundos, geralmente as encontraremos entre os suicidas. É um trabalho muito sério para desenvolver, não é isso? Olha lá. Acompanham os suicidas nessa descrição, os viciados de todos os matizes, pois não há uma só transgressão da lei que não produza um retorno com consequências danosas para o infrator, que inapelavelmente receberá a carga fatídica na proporção da gravidade da sua falta. Deus fez a lei e permite que aqueles que, em sua ignorância, tentem burlá-la, sejam caridosamente tratados em suas dores e sequelas, sendo justiça, não a subtrai, sendo o amor, abre as portas ao arrependimento e janelas à renovação, sendo caridade, mostra caminhos à reparação e convites ao crescimento. Ninguém é largado, ninguém é abandonado. Você cometeu suicídio, você vai ficar lá, né, eternamente nesse sofrimento. Não é assim. Não é assim, porque nós temos um Pai grande, maior, de um amor infinito. Nós, encarnados, queremos o melhor para os nossos filhos, nós que somos pequenos, todos quem são pais e mães sabem, nós queremos o melhor para o nosso filho. Agora, você imagina Deus, Ele vai querer que seu filho fique, né, num sofrimento eterno, injustamente? Nada disso. Né? Então, como ele disse, há sempre um trabalho, né? Há sim o espírito que cometeu um ato desse. A literatura espírita está cheia de casos, não é? Arrependimento e como reparar isso e voltar. Isso vai ser feito através de uma nova encarnação, é isso? Para um novo aprendizado, tá? E a nossa consciência que vai nos cobrar. É isso que vai acontecer de tudo que nós fazemos, tá bem? Os desencarnados se alimentam como os encarnados? O que vocês acham? Comemos lá do outro lado? Tem um churrasco lá? Uma bacalhoada? Hã? Vamos ver o que o Espírito fala. Quanto à alimentação, apesar de o perispírito ser portador do sistema digestivo completo, bem como do sangue que corre nas veias e artérias, impulsionado pelo coração distribuindo substâncias vitais, ela não se faz de maneira análoga para com todos os espíritos. A alimentação no plano espiritual também é diferenciada para cada um, de acordo com a condição espiritual de cada um. Tá? Aquelas pessoas que desencarnam, que têm um hábito de alimentação pesada, né? Com vísceras, caldos gordurosos, né? Sofrem intensa necessidade, gente. Aí que vai de novo o quê? O pensamento,
Eu estou acostumado a comer 80 anos, eu gosto de comer, né, a carne ali de porco, de vaca, que seja. Eu gosto disso. E também não vai aqui nenhuma crítica às pessoas que comem carne, tá, gente? Pelo amor de Deus, né? Então, a pessoa está com aquilo na cabeça. Quando ele desencarna, ele sente essa necessidade. E como é que faz com isso? Como é que eles fazem, né? Então, a espiritualidade tem jeito, né? Eles conseguem sim lidar com isso. Eles fazem, né? Eles fazem para que o espírito lá do outro lado ele se alimente, só que ele não está comendo aquela carne de verdade, tá? É como se fosse assim, sintetizada, né? E satisfaz. Né? Lembra que o André Luiz chegou lá, tomou um caldo? Né? Tomou um caldo, né? Como se fosse uma sopa. Outro tipo de alimentação mais refinada, usada por aqueles que procuram libertar-se dos hábitos terrenos, é formada por sucos etéricos de frutas, caldo de essências reconfortantes e água misturada a elementos magnéticos. Então, à medida que a gente vai, né, se desvencilhando, né, dessa alimentação pesada lá no plano espiritual, a gente vai tendo contato com outro tipo de alimentação. Ninguém vai ser violentado por causa disso. É evidente, tá, que mesma coisa, se eu agora no planeta Terra, eu começo a me desvencilhar das coisas materiais, que eu não sou uma pessoa apegada aos bens materiais, às propriedades, às coisas que eu tenho, se você desencarna, você vai ter mais facilidade de não lembrar disso. Agora, a pessoa que fica preocupada, minha casa, o que eu vou fazer com o meu dinheiro que ficou no banco, meus filhos vão gastar meu dinheiro que eu juntei a vida inteira. Ele vai desencarnar, mas o pensamento dele vai ficar aqui, e às vezes na própria casa, cuidando para ver se vão pegar as riquezas dele. Isso é muito sério, não é? Então, a gente que tem conhecimento já vai... Então, se cada pessoa puder devagar ir diminuindo, não é? Vai diminuindo, né? A quantidade, às vezes, não a quantidade, a qualidade do alimento. É lógico que lá do outro lado ele vai ter um pouco mais de facilidade. Mas isso todo, cada um com o seu tempo, de acordo com a pessoa. Bem? Ninguém pode se violentar. Eu tenho que parar de comer, então eu vou parar de comer carne. Aí fica com vontade de comer, sofre muito, né? E não vai resolver, tá bem? Então, cada caso, tá? Em relação aos nossos sentidos, audição, visão, olfato, paladar e tato, como é a nossa percepção no mundo espiritual? Eu ouvi o exemplo do Dr. Décio Yandoli, que ele fala assim, imagina que você aqui, né, encarnado, você pegar um capuz, colocar na cabeça, um tecido, né, esse capuz fecha toda a sua cabeça, seus olhos, seu ouvido, tudo. Só que você consegue ver um pouco através dele, sabe, consegue ouvir também, não muito, mas você consegue ouvir. As pessoas falam perto de você, porque no tecido vai passar o som, né? E às vezes entre a trama do tecido você consegue ver mais ou menos. Ele fala, é assim que é o corpo físico. A hora que você tira esse capuz, a percepção nossa, ela é clara, 360 graus. Nós não precisamos do olho para ver um perispírito, não precisa do ouvido, não precisa de órgão. A nossa percepção é total, como se fosse todo o corpo fluídico, ele vê, ele ouve, ele sente integralmente. As pessoas que fazem projeção astral ou desdobramento durante o sono falam disso, que quando ele está nesse estado, ele não precisa olhar para lá para ver as coisas estão lá, ele está vendo coisa aqui, ali, em qualquer lugar. Não é fantástico isso? Essa é a nossa percepção verdadeira como espírito. É como se nós estamos aqui, como disse, né? Uma roupa de mergulho. Botou uma roupa de mergulho e vem aqui. A hora que você tira aquela roupa, você anda todo rápido, todo leve. Mas enquanto nós estamos aqui com esse corpo, ele é pesado para nós. Porque nós somos espíritos. É isso? Mas nós precisamos dessa matéria bendita. Enquanto estamos aqui, nós vamos precisar dela. Tá bem? Então, é interessante isso, né? Outra coisa, a nossa percepção também é limitada, mesmo que você consiga ouvir o som, a gente não consegue ouvir todos os sons, a gente não consegue ver todas as frequências de cores. O cachorro, né, o cão ouve mais que a gente, tá?
Ele ouve sons abaixo. O ser humano ouve frequências de 20 a 20 mil Hz. Né? Abaixo disso, infrassons. Acima disso, ultrassons. Essas frequências abaixo e acima nós não percebemos, mas como espírito a gente ouve. Outras frequências. A nossa capacidade é muito maior. Tá? Ela é embotada, ela é embaçada, ela é restrita por causa do corpo físico. Tem algumas pessoas que desencarnam e falam, nossa, eu saí como se saísse de um casulo. É como se fosse a borboleta que sai do casulo para voar. Tá? Tamanha leveza que ele sai quando larga o corpo físico. Tá bem? Deus impôs ao homem um destino pré-fixado que consiste na perfeição. No entanto, o deixou livre na escolha dos caminhos para o aperfeiçoamento. É o nosso livre-arbítrio. Se Deus nos tivesse criado todos iguais, já perfeitos, né? Eu vou dar um exemplo bem simples também, gente. Um exemplo bem rudimentar. Aquela criança que já nasce com tudo. Tudo. Ela não precisa de nada. Não tem nenhuma necessidade. Olha, ela falou, já tem. Falou, já tem. Tá? Precisa disso, tem. Precisa daquilo. Que esforço que ela vai ter para adquirir as coisas? Que experiência que ela vai ter para adquirir as coisas? Que estudo que ela vai ter para conhecer as coisas? Por quê? Tá? Então, Deus nos criou simples e ignorante, com capacidade de desenvolvimento. À medida que nós vamos tendo mais discernimento, né? Nós vamos ter um livre-arbítrio para tomar nossas decisões, é como uma criança. Tem criança que não tem capacidade ainda de tomar decisão. Nós temos que falar por elas, não é? Mas à medida que nós vamos crescendo, o espírito vai adquirindo essa emancipação, vai tendo o livre-arbítrio e vai ser responsável pelas escolhas que tem, tanto boas quanto más. Isso é muito lógico, é muito natural, isso aí, tá bem? Então, para encerrar, esse nosso perispírito, como eu disse, ele vai ficando mais sutil à medida que vamos evoluindo. E a sutileza desse perispírito vai depender dos nossos pensamentos e das nossas ações hoje, agora, aqui, encarnado, e mais tudo que nós fizemos para trás. Tá tudo gravado, né, no nosso espírito, tudo que nós fizemos em diversas encarnações. À medida que eu vou ficando melhor, que eu vou me esforçando para largando os maus hábitos, adquirindo virtudes, o nosso perispírito vai ficando mais sutil, mais leve. Quando a gente desencarna, nós vamos para um plano compatível com essa leveza, com essa sutileza. Tá? É isso que acontece. Ok? Então agradeço mais uma vez a presença de vocês. Vamos então para o encerramento.